contraditório durante o curso desse procedimento. Daí a ideia de que a culpa, né, depende do processo. Nulla culpa sine judicio. A gente viu isso como um dos princípios garantistas, ordenadores desse direito penal liberal, desse direito penal iluminista. Ou seja, não há culpa sem processo. A culpa depende da formatação do processo. Eu não posso expor a culpa porque eu intuí que fulano é ladrão, que Beltrano é estelionatário, que Cicrano é assassino. Isso não vale. Eu não posso fazer esse tipo de julgamento, pré-julgamento, fora do devido processo legal. É essa a ideia central que está aí também para comprovação da culpa. Daí a importância do princípio da culpabilidade, porque ele ou dele tem-se por consequência a responsabilidade penal subjetiva e uma série de outros desdobramentos que vamos ver logo em seguida, entre eles o da presunção da inocência. Ou seja, enquanto o processo não for concluído sem a possibilidade de qualquer tipo de reforma, porque dentro de uma sentença irrecorrível, dentro de uma decisão judicial irrecorrível, enquanto isso não ocorrer, a pessoa tem que ser tratada e considerada como inocente. Né? E isso é exatamente a ideia que se extrai de que só podemos gerar a culpa pelo processo. Mas, professor, a gente assistiu, viu lá a imagem do cara disparando no outro e ficou muito claro que foi ele o assassino, etc. Mas nós construímos um elemento, um instrumento dogmático que só permite, e isso a partir de um princípio também constitucional, ou seja, daquilo que está declarado pela Constituição, que só permite responsabilizar alguém dentro do devido processo legal e quando a decisão acerca dessa responsabilização se tornar irrecorrível. Por isso que o princípio que consta lá na Constituição é: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto não houver esse trânsito em julgado da sentença penal condenatória, essa culpa não está satisfeita. O princípio da culpabilidade ele é muito forte porque ele determina esse elemento de limitação do poder de punir do Estado. Por mais que as coisas pareçam claras, que estejam aos olhos vistos objetivamente como um autor provável, né, um autor real daquele evento, daquela conduta desviante, nós só podemos emitir a culpa com a sentença penal condenatória transitada em julgado. Portanto, a culpa é um instrumento, um instituto importantíssimo na seara jurídico-penal. E a responsabilidade não pode ocorrer como no gerenciamento de riscos feito no campo do direito civil, de maneira legal, extraída diretamente da lei objetiva. Não existe esse tipo de responsabilidade no direito penal. A responsabilidade penal é subjetiva. Temos alguns problemas com relação ao princípio da culpabilidade, desde que passamos a adotar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, lá na Lei 9.605/98, porque fica-se a dúvida de como extrair e fazer essa atribuição, já que não se pode falar, em princípio, em culpa a um instituto jurídico como é a pessoa jurídica. Como é que a gente vai fazer essa avaliação da reprovação penal? E aí o artigo 3º da Lei 9.605/98 trabalha nessa perspectiva de uma atribuição pelo fato promovido por deliberação de sua assembleia ou dos seus sócios dirigentes, né, responsáveis pela atuação.
Então, provada a responsabilidade subjetiva do dirigente ou da assembleia, você alcança essa responsabilidade da pessoa jurídica. É uma forma que tenta mitigar, porque alguns dizem, então, isso seria uma culpa por fato de terceiro, outros negam, dizem, não, isso não é uma culpa por fato de terceiro, é apenas a ideia de que há voluntas, ou seja, as intenções, a conduta da pessoa jurídica só pode ser extraída a partir desses órgãos representativos, do seu dirigente, da Assembleia, dos sócios que votam, né, e que têm esse papel e que podem determinar a prática de alguns daqueles crimes ambientais. Mas há uma série de outras questões que ficam a desejar nesse tipo de atribuição. De maneira que também, como nós já tínhamos desenvolvido o direito civil para gerenciar os riscos desse contato e dessas relações sociais entre pessoas e empresas, e, sobretudo, para lidar com o direito das empresas, né, não me parecia, e nunca me pareceu adequado, tratar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque nós temos institutos mais adequados e suficientes para até interditar as atividades exercidas por uma pessoa jurídica. No campo do direito administrativo, como controle de ordem, e controle de ordem pública e de prevenção, como no campo do direito civil, né, dentro das medidas de reparação e de responsabilização que podemos extrair. Fora que temos instrumentos como o inquérito civil público, a ação civil pública, que estão aptos a produzirem essa responsabilização da pessoa jurídica. Portanto, não me parecia adequado, desde o princípio, adotarmos essa modalidade de responsabilização, ainda que a Constituição tenha realmente sugerido lá no artigo 225, a possibilidade também de impor sanções de natureza penal às pessoas jurídicas. Mas as sanções administrativas e cíveis podem ser as mais adequadas em diversas ocasiões onde se revelam danos ambientais praticados por pessoas jurídicas. Você tem como interditar e, eventualmente, chegar, né, à responsabilização dos seus sócios e das suas pessoas dirigentes. Porque aí faria o caminho inverso. Ao invés de levar primeiro essa responsabilidade para chegar a uma responsabilização da pessoa jurídica por ricochete, né, nós iríamos primeiro para a desconsideração, inclusive, vai ao contrário das teorias mais realistas que partem para a desconsideração da pessoa jurídica e chegam diretamente nos seus responsáveis individuais, naqueles que determinam as práticas desviantes e que tem um outro sentido, que é um sentido mais individualizante e subjetivo. Ainda assim, há muitas questões que a gente pode discutir nesse modelo de responsabilidade da pessoa jurídica. Uma outra questão, no tocante à culpabilidade, está aí descrita, mas eu lembro que a gente fez mais para que a gente perceba que a culpabilidade é o fato humano por excelência. É a maneira com a qual os instrumentos de operação dogmática do direito penal contactam a realidade e vão se servir dessa responsabilidade subjetiva e da avaliação, da reprovação do autor, porque culpabilidade aqui não é entendida como culpa em sentido estrito, que é o elemento diferencial do dolo, mas como reprovabilidade. É reprovabilidade do autor. Gravem bem isso. Nós estamos fazendo a análise de culpabilidade dentro da ideia da reprovabilidade subjetiva do autor pela prática de um determinado fato. Ora, essa reprovabilidade desse autor, né, ela cumpre essa importante função mesmo do Estado social, porque nós vamos fazer uma avaliação com certos instrumentos de ordem normativa conferidos ao magistrado para avaliar na situação concreta se o autor é ou não responsável.
Então, a imputabilidade, que diz respeito à consciência da ilicitude, igualmente, e a questão relacionada à exigibilidade da conduta devem ser avaliados. Vou dar um exemplo. Uma mãe que mora num bairro periférico do Rio de Janeiro, todos os dias tem que pegar uma condução por várias horas para chegar ao seu trabalho, e aí sai cedíssimo de casa, como retorna tarde. Né? Sai às 5 da manhã e retorna a casa às 8, 9 da noite. Consegue chegar novamente em casa nesse horário. Então, essa mãe, dentro dessas circunstâncias, não consegue, porque no bairro não foi disponibilizado creche nem escola, ela não consegue manter essas crianças matriculadas na creche nem numa escola. E ela precisa diariamente fazer isso por questão de sobrevivência, para garantir realmente a sobrevivência das pessoas, né, que convivem com ela, os 3 filhos. Ela não conta com marido, talvez seja uma viúva, estou aqui colocando uma hipótese, né? E ela também não pode se servir dos vizinhos, porque desconfia das qualidades ou das possibilidades deles de contribuírem no cuidado com as crianças, deixa as 3 crianças trancadas em casa durante todo esse período do dia até retornar à noite. Não é? E aí ela, com isso, incorre em cárcere privado, incorre em abandono de incapaz, que eu estou falando aqui em crianças, então são pessoas até 12 anos de idade, e, portanto, esse risco de ficarem sós não é permitido, não é possível, de maneira que há o abandono de incapaz, não é? E eu vou ter que fazer essa avaliação do caso concreto, como se dá a reprovação do autor do fato nesse evento. É lógico que esse evento é um evento lesivo aos direitos dessas crianças, que elas são submetidas a um risco, portanto, há uma lesão a direito, há violação da norma, existe uma antijuridicidade, algo que, em princípio, nós não encontramos justificativa, mas quando vamos fazer a análise de culpabilidade, precisamos entender se é exigível dessa mãe uma conduta conforme o direito dentro dessas circunstâncias, onde o transporte público ofertado é de má qualidade, onde não existe equipamento público como creche e escola na proximidade que permitisse a ela o trabalho, garantir, assegurar a manutenção do seu trabalho e, com isso, alimentar essas crianças, e onde nós não temos assistência social adequada para assegurar, inclusive, o transporte dessas crianças ao ambiente onde ficariam ali guardadas e cuidadas até o retorno da mãe do seu trabalho. Inclusive, as creches também têm um funcionamento que, às vezes, não se adequa a esse deslocamento urbano, que é cada vez mais difícil, com trânsito intenso, com dificuldades de transporte, de maneira que as creches, às vezes, fecham e simplesmente não dão essa guarida para essas situações, ao invés de fazerem também escalas, né, que permitam o resgate das crianças num horário mais apropriado para tudo isso. Então, tudo isso sendo avaliado dentro da ideia do Estado social, a gente começa a ver que não há uma exigibilidade aí dessa conduta conforme o direito, porque as condições não foram prestadas, não há condição aí prestada para que haja a reprovabilidade dessa autora. O fato é um fato injusto, é um fato que coloca em risco realmente essas crianças, mas que a mãe não é a responsável, não pode ser reprovada. E isso faz com que o Poder Judiciário possa analisar situações concretas, distribuindo a justiça também nessa análise. E só quem pode, dentro dos elementos operacionais, permitir isso ao Judiciário é exatamente a análise da culpabilidade. Daí ela ser extremamente importante nessa avaliação. Né? Então, dentro dessas circunstâncias, pode-se chegar a não reprovação penal da mãe num evento como esse.
Mas há outros eventos, a mãe vai com um namorado para um baile funk à noite, tem um bebê de 6 meses, deixa o bebê trancado dentro do carro e vai dançar. Abandono de incapaz. É uma situação onde há um tipo e uma conduta semelhante à que eu relatei anteriormente, mas com uma teleologia interpretativa, né, totalmente diversa, porque não era um sentido alimentar, não era um sentido do esforço para garantir ou assegurar, né, a vida dessas crianças, mas era integrar em um baile funk que poderia ser postergado ou teríamos, né, uma outra dimensão. Ou um casal que eu conheci lá de Garanhuns, uma situação de abandono incapaz, que pegou uma criança de 3 anos e foi passar um dia de carnaval em Olinda. Deixaram o pirralho trancado lá no apartamento deles com pipos e guaraná e acharam que com isso estava resolvido o problema da criança, né? Como se uma criança de 3 anos pudesse ficar só com pipos e guaraná e se resolver, né? Não é esse o perigo, o risco está em todo outro universo de materiais, instrumentos dentro de uma casa que põe uma criança em risco. Quando o bebê lá botou para chorar, a vizinhança derrubou a porta, descobriu que o menino tinha sido abandonado e que o povo estava pulando carnaval lá em Olinda, enquanto o bebê estava... E aí responderam por abandono de incapaz, é diferente, né? Por isso que eu digo, a culpabilidade é de casos concretos. Eu vou ter que fazer a avaliação de cada caso para entender onde há ou não essa reprovabilidade do autor. E ela cumpre essa distribuição da justiça no meio da sociedade e vai permitir, né, claramente essas avaliações de maneira distinta, né? Então, são princípios que se desdobram da própria culpabilidade, o princípio da pessoalidade e da individualização da pena, né? Que pode ser catalogado da seguinte questão. Na intranscendência penal mínima, que aí, no artigo 5º, inciso 45, né, da Constituição, né, vamos lá para ele, a gente vai trazer, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Essa é uma, digamos assim, é uma ideia, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, em princípio, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É o princípio da pessoalidade, nessa ideia da intranscendência penal mínima. Nós sabemos que é quase que impossível que as penas não tenham consequências sobre familiares, né, sobre pessoas próximas. Por exemplo, você prende o pai, é óbvio que a família pode perder a renda, né, perder as condições de vida que tinha, esse contato afetivo também vai ficar prejudicado, então há alguma transcendência, por isso que a gente fala em transcendência penal mínima. Agora, não pode mais existir aquilo que havia nas ordenações do reino, onde as penas eram aplicadas a gerações da mesma família. Pessoas que nem tinham nascido, isso era uma responsabilidade, e vejam como isso vai violar o princípio da culpabilidade, a ideia de uma responsabilidade subjetiva, porque pessoas que nem haviam nascido ainda estavam sujeitas à norma penal e à possibilidade, por exemplo, do degredo, do banimento até a terceira geração. Vão lá nas ordenações filipinas e vocês vão ver que há esse tipo de pena. Então, é uma pena que é aplicada à pessoa diversa, muitas vezes, da que praticou o fato, e essa responsabilidade é por fato de terceiro por completo, né? Ou seja, o sujeito entra e aí a pena transcende dentro do princípio de um direito penal liberal. Isso não é possível. A gente não pode observar essa transcendência da pena. A pena também tem que ser individualizada, né? Observando as características pessoais. E aí tem também
uma perspectiva de gênero, que é o regime especial para as mulheres. A gente vai colocar isso, né? O artigo 5º, inciso 46 da Constituição da República Federativa do Brasil, diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí tem as penas que são consideradas penas constitucionais, penas permitidas: a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, que geralmente é a prestação de serviço à comunidade, né? E a suspensão e interdição de direitos. Essas são as penas constitucionalmente permitidas na nossa Constituição e que vão observar esse critério da individualização da pena. Professor, tem 2 autores num assalto. E aí o senhor está dizendo que deve ser respeitada uma igualdade, né, na combinação da pena, mas eles são coautores, né? Assaltar alguém ali próximo ao cemitério de Santa Catarina, ali naquele trevo que tem, e aí a pessoa estava passando, eles chegaram junto, fizeram ali o assalto, e diante desse fato, um deles apontou a arma, o outro foi que recolheu os valores, né? Pegou, tomou os valores já da pessoa, subtraiu. O senhor acha, dentro dessas circunstâncias, que a pena não deveria ser exatamente a mesma? Né? Não, porque a Constituição fala exatamente isso, da individualização da pena, quando formos analisar na parte geral, na segunda parte da parte geral, a aplicação da pena, a partir do artigo 59, e com vistas ao artigo 68 do Código Penal, vamos ver que há uma metodologia da individualização da pena que vai, no mesmo contexto de ação, ainda que sejam coautores, fazer com que a pena de um e de outro torne-se distinta, mesmo partindo do mesmo parâmetro de pena, ou seja, dos limites variáveis, mas a pena será individualizada, de maneira que, geralmente, o sujeito que está empregando a arma à violência recebe uma pena mais pesada, não tanto a quantidade, óbvio que não pode ser muito díspare, né? Deve estar dentro de um fator de metodologia de aplicação da pena dentro do sistema trifásico, lá pelo artigo 68, que permita qualificar essa conduta dele em relação à do outro, respeitando o princípio constitucional da individualização da pena. E, de fato, a lei prevê elementos de individualização da pena, seja no campo da aplicação. Estou falando dos artigos 59, tem os moduladores, né? O artigo 59 do Código Penal tem os moduladores para aplicação da pena. O artigo 68 do Código Penal tem o sistema, né, de aplicação da pena, onde a gente vai observar um módulo, e isso aí já é um elemento de individualização da pena, como também na execução penal, ou seja, existe essa ideia, e aí vem a outra parte, que é a ideia da classificação penitenciária. Nessa classificação penitenciária, no artigo 5º, 48, que a gente tem: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, isso é importantíssimo, né, dentro da ideia da classificação penitenciária. E há um regime especial que se dá, né, as mulheres na execução da pena, né? No artigo 5º, inciso 50, tem: as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Essa é a ideia do regime especial dado às mulheres para garantir, para assegurar, sobretudo, o interesse da criança. É a supremacia pública do interesse da criança, que é garantida constitucionalmente. Então, isso serve também como um princípio de pessoalidade da pena. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que é mãe. E, sendo mãe, ela terá uma pena dentro de um regime especial que lhe é assegurado por direito, na forma da execução, tá certo? Dentro daquilo que a Constituição se refere e prevê. Portanto, nós temos aqui uma série de elementos, até porque, por exemplo, a perda do poder familiar
só se dá nos crimes dolosos, apenados com reclusão e praticados contra o interesse da própria criança, ou seja, do próprio filho, do próprio descendente. Não é o caso da maior parte dos crimes, né, que podem potencialmente serem praticados. E aí faz com que essas pessoas permaneçam, né, com a guarda ou permaneçam podendo cuidar desses seus filhos. E isso tem que ser garantido porque é importante para a ressocialização, para a reintegração da pessoa e etc. Então, nós temos aí uma série de regras, né, para lidar com isso. Digam quem levantou aí a mão. Foi excelente a sua pergunta, porque ela ocorre desde o momento em que o legislador vai regular a conduta. Começa ali, se você olhar direitinho, né? Porque a individualização ela ocorre no momento legislativo, no momento de aplicação da pena, ou seja, no momento judicial, e no momento de administração, no momento administrativo de execução da pena. Ou seja, a individualização perpassa todo o processo penal, né? Legislativamente existem limites. Essa individualização legislativa, ela para ser garantida, por exemplo, se a gente adotasse o modelo assim que o iluminismo jurídico formou-se, né, algumas ideias com relação à legalidade traziam a perspectiva de que, como a lei era produto de deliberação parlamentar, era produto direto da vontade do povo. E aí eles já estavam revoltados, né, com as interpretações, as elucubrações surgidas no ancião regime, que não fixavam, muitas vezes, aquilo que era realmente a vontade popular. Daí surgiu-se a primeira escola, vocês estudaram isso, que era a escola exegética, né? Que o magistrado devia ser la bouche de loi, ou seja, a boca da lei, para evitar completamente qualquer tipo, essa interpretação era gramatical, né? Então não havia espaço aí interpretativo algum para aplicar exatamente o que o legislador queria. Se houvesse dúvida, ainda hoje na França é muito isso, né? Quando há uma dúvida com relação à interpretação, o juiz deve suspender o julgamento e enviar isso para uma Câmara do Parlamento que vai determinar exatamente como ele deve decidir o fato. Né? Uma coisa estranha para a gente que está dentro hoje de um judiciário que às vezes é até ativista, né, que trabalha nessa perspectiva constitucional, mas naquela época a Revolução da Bastilha, que decapitou as pessoas, foi uma revolução contra os juízes, porque os juízes eram os membros da aristocracia, eram exatamente aqueles que deviam aprender a se subordinar ao parlamento. A Revolução Francesa teve muito esse significado, não é? E aí havia o critério do montante único, ou seja, a pena era fixada no montante único. Então, homicídio, matar alguém, pena, 16 anos. Aí tanto fazia se o sujeito tinha matado dentro da perspectiva de um homicídio piedoso e, portanto, de uma eutanásia para abreviar o sofrimento da vítima, como se o sujeito tivesse matado com requinte de crueldade, de uma forma bem qualificada, né, no sentido de que tinha buscado aí causar sofrimento à vítima, impossibilitado qualquer tipo de defesa da vítima, agir de maneira traiçoeira. Então, isso aí não importava. A pena vinha no montante único. Isso impedia a individualização da pena, compreende? Ou seja, isso também não cumpre com alguns critérios. Se, por um lado, torna a palavra do legislador supremo, né, e fixa a vontade do juiz e faz com que o juiz tenha que obedecer, esse era um dos defeitos que apresentou o Código Penal Napoleônico, porque vinha a pena fixada num único patamar, né? Então, o critério da única individualização, ela trazia problemas.
E aí a discussão foi exatamente criar parâmetros para que aí hoje existe uma relativa determinação, ou seja, patamares mínimo e máximo, por exemplo, se você vai lá para o artigo 121, tem matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Dentro desse montante de 6 a 20 anos, o juiz realiza a individualização da pena. Compreende? Ou seja, ele vai encontrar, ainda que vários sejam os assassinos, ele vai encontrar a pena adequada àquele caso concreto, nesse montante de 6 a 20 anos, na forma simples, na forma qualificada do parágrafo 2º, 12 a 30. Mas é um elemento variável que tornou possível ao juiz interpretar o caso concreto, coisa que não existia no regime anterior do critério de fixação única. Você tinha uma pena taxativa única, agora existe essa possibilidade de, dentro de montantes relativos, você fixar essa pena num montante único. Então, existe uma individualização que parte da discussão legislativa, a individualização legislativa, que é exatamente a que vai escolher esse montante da pena, né, variável. Existe uma individualização judicial, que é o juiz, na hora de aplicar, vai se servir dos critérios de aplicação da pena pela lei, no nosso caso, da pena base, o artigo 59 do Código Penal, e o sistema, a metodologia, que é o trifásico, é o 68 do Código Penal. O juiz se serve disso aí, esses são critérios de individualização para encontrar a pena, e existe a classificação da pena, classificação penitenciária, que é do diretor penitenciário, em princípio, do administrador. Portanto, existe uma individualização legislativa, judicial e executiva. Tá certo? Alguma outra pergunta? Não, isso é o juiz. Isso é o juiz, é ele que nas execuções vai acompanhar. Mas veja, a questão do Dia dos Pais não é o fato de ter o pai ou não, é a perspectiva de abrir margem para a própria integração, para a ressocialização, né? São vários espaços sociais que isso ocorre. Por outro lado, você olhou sobre a ótica de que como é que ele vai sair se ele matou os pais e, portanto, sair nesse dia pode ser um benefício indevido. Mas pode ser também uma forma de refletir para onde eu vou, né, se eu não tenho meus pais. Ou seja, também tem um aspecto negativo aí do fato dele ter matado os pais, né, de ser responsável por isso e está dentro desse momento, que é um momento social que pode até inibir, né, nesse sentido, a gente não deve olhar sob um prisma único essas experiências existenciais, né, essa experiência. Eu me lembro uma vez que, diante de um princípio que a gente vai falar logo ademais, né, que é o princípio logo adiante, né, que é o princípio da humanidade, nós conseguimos um habeas corpus para um preso que estava com câncer terminal e tudo, e isso foi uma luta, né, para dizer que o princípio de que é vedada a pena de caráter perpétuo, ela tem que ser interpretada individualmente também, no caso concreto. Ora, a pena que está vedada não é a pena perpétua. Veja o que temos aqui, não haverá pena. Aí, no artigo 5º, inciso 47, inciso 47, a linha B. Não haverá pena de caráter perpétuo. Não falou em pena perpétua, não falou no ergástulo, não foi isso que o Código falou o Código Constitucional, né, que é o texto constitucional, a Constituição. Ela falou em vedação de pena de caráter perpétuo. Qualquer pena poderá ter caráter perpétuo, porque está na finitude de todos nós, né? Como dizia Agostinho,
eu digo que esse homem vai viver 80 e observo, eu digo que esse menino vai viver 80 anos e observo que ele já possui 8, não lhe restam 80 para serem vividos, mas só 72. Se vive mais 12, só serão 68. O que é isso? O que isso significa? Que os nossos anos não vêm para ficar conosco. Eles passam sobre nós e nos fazem valer cada dia menos. O homem sábio jamais comemoraria seus aniversários. Não é um ano a mais, é um ano a menos. Cada dia a gente caminha para a morte. E essa é a única questão que cabe a qualquer ser humano, essa perspectiva da nossa finitude. E, portanto, quando isso é ali colocado, mesmo numa sentença, essa questão é fictícia. Ou seja, dizer 30 anos, 40 anos, não é nada. Porque eu não sei se a pessoa vai viver esses 30 anos, esses 40 anos, ou seja, ela pode morrer por uma doença, ou pode morrer dentro de uma rebelião lá dentro da penitenciária, rapidamente, né, logo após essa condenação. E esse tempo é um tempo convencional também, não é um tempo real, é um tempo cultural que a gente está colocando aqui, um volume de anos, e o tempo que importa para a gente é o existencial, sempre. É esse tempo de vida que nós temos, é o único que a gente pode fazer alguma coisa. Sobre ele a gente mesmo, né? Ninguém fora, mas nós mesmos podemos fazer. É um tempo existencial, é o tempo subjetivo. Esse tempo cronometrado do relógio é um tempo cultural, esse tempo do número de anos também, de calendário, é um tempo cultural. O tempo existencial é o meu tempo, é o seu tempo, é o tempo nosso, enquanto existência, que caminha para a morte, né? Enquanto alguém que vai para a finitude. Isso está desde o oráculo, né, antigo do enigma da esfinge, né? Quem é o ser que amanhã anda de 4, de meio-dia anda com 2 pés e no final da tarde anda com 3. E a resposta é dada, né, de que é o homem, porque quando somos pequenos estamos andando, né, como é que a gente chama, né, engatinhando, né, meio-dia a gente anda sobre os 2 pés, no final da vida a gente precisa da bengala, que é o terceiro, para poder caminhar. É a única coisa que está dentro da caminhada do homem, porque dali é a morte, né? Ou seja, essa perspectiva do nosso envelhecimento, da nossa finitude, essa consciência da nossa finitude, que nos faz também cumprir com obrigações em relação aos demais, de minimizar o sofrimento humano, de não tentar decifrar essas existências, porque não é o que eu penso, é a existência subjetiva dele, né? Por exemplo, nesse caso aí que você colocou, eu não tenho como adivinhar se isso vai fazer bem ou mal. É a existência dele, pode até fazer mal, exatamente por conta de saber que não tem mais os pais, etc., né? Então, essas questões, elas passam por isso. A mesma questão no tocante a essa situação da finitude. Qualquer pena, mesmo uma pena de poucos meses, pode vir a ter caráter perpétuo e pode exigir uma revisão. Porque, de repente, eu dei aquela pena ali de 10 anos e a pessoa só vai ter mais um ano de vida, é diagnosticado com câncer terminal e que há uma clínica médica para isso, não é uma coisa qualquer também, é algo que passou por uma banca médica, né, onde vários deram o mesmo diagnóstico, e aí eu tenho uma certa certeza, né, desse diagnóstico. Existem até promotores, não são só os advogados, não, promotores que, diante do princípio da humanidade da pena, nessas circunstâncias, pedem a extinção da punibilidade. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente já viu casos semelhantes, né? E aqui na Paraíba foi essa circunstância de que a gente acompanhava. E aí você imagina que isso cumpre com o que a pessoa projeta para si. Chega lá com habeas corpus, com a extinção da punibilidade dele mais satisfeito possível, e eu já ouvi coisas do tipo: por que eu tenho que sair se o único local que eu me encontro é aqui dentro, porque eu me institucionalizei, já estou aqui há 15 anos, conheço todo mundo aqui dentro, lá fora ninguém lembra de mim, não tenho família,
O que é que eu vou fazer lá fora? Morrer lá fora para nem ser conhecido, ninguém chorar, né? Não faz sentido, né? Para alguns. Então, é por isso que é um nível subjetivo muito forte, porque a gente não faz, a gente não tem uma certeza do que é realmente o melhor, né? Ainda que eu diga que é verdade a pena de caráter perpétuo, em algumas circunstâncias como essa se revelou numa situação onde o cara não é que se sentia bem de sair. Lógico que ele vai ter que sair, que o Estado vai ter que oportunizar aí algum tipo de assistência para os últimos momentos da vida dele, né, para o perfil de egresso que ele tem, mas nem sempre isso atende ao que é melhor para as pessoas. Né? O que eu quero dizer é que não é normalmente da forma que a gente pensa também, porque cada situação dessa é bem subjetiva e individual, né? É uma experiência única de cada um. A forma como nós morreremos será única, né? Não tem outra forma, né? Assim, não tem uma forma universal e cada um tem uma experiência na vida para fazer isso, né? Bom, o princípio da humanidade. Então, o respeito à integridade física e moral do preso está lá no artigo 5º 49, né? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, né? Vedação das penas desumanas. Quais são as penas vedadas, né? São: não haverá pena de morte, mesmo assim há uma exceção, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19, né, dessa Constituição, que é o presidente, né, que pode fazer essa declaração, existem todos os elementos de intervenção. O Código Penal Militar prevê a pena de morte por fuzilamento nessa hipótese, né, de guerra declarada. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, são trabalhos desumanos, sem sentido, quebrar pedra, abrir vala durante a manhã e fechar ao final da tarde. Normalmente essa perspectiva do trabalho degradante, que não serve, é o trabalho que não serve a qualquer fim e não pode dele se extrair alguma produção, alguma produtividade, é o trabalho forçado. Trabalho feito também sob constrangimento. De banimento que era muito comum nas ordenações do reino. Geralmente a pena de banimento ela viola também o princípio da intranscendabilidade penal, porque acaba atingindo os familiares, né? As pessoas são afastadas umas das outras, né? Existe aí também uma série de outras violações por consequência e cruéis, a tortura, o emprego de uma pena que prolonga o sofrimento, né, das pessoas, o suplício era uma pena cruel, não era só provocar a morte, obviamente era uma pena de morte, mas era uma pena de morte provocada com prolongamento do sofrimento da pessoa, e, portanto, ela tinha que ser impedida, né? Ela tinha que. E aí também essa outra questão, né? A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, né? Isso a gente já tinha visto dentro da classificação, né? É o princípio que está aqui. Artigo 5º, inciso 48, da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, os princípios continuam aqui, o princípio da igualdade formal, né? Todos estão sujeitos, conforme o artigo 5º, inciso 1, ao que está previsto nessa Constituição, mas também homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, mas essa igualdade, ela continha, antigamente, uma diferenciação punitiva muito grande. O sistema das ordenações do reino português, né, mesmo as ordenações em geral, francesas, essas ordens reais que vigoraram na Baixa Idade Média até a consolidação do Estado moderno, e no Estado moderno,
eles tinham um critério de diferenciação punitiva. Aplicava-se uma pena para o nobre, outra para o plebeu e outra para o escravo ou para o servo. Então, eram penas diferenciadas, né? Cada um recebia uma pena, por exemplo, o corte de caju está lá nas ordenações filipinas, o nobre pagava uma multa, o plebeu levava 10 chibatadas e o servo ou escravo era morto, né? Então, era esse sistema, ele foi rompido a partir do momento em que construímos um sistema liberal, um direito penal liberal, uma constituição liberal. Dessa igualdade formal, ela ao menos está aí assegurada, né? Há muitos que reclamam, dizem que não é suficiente, mas é um avanço. A gente não tem como negar que esse princípio de igualdade, ainda que não seja suficiente em relação ao antigo regime da diferenciação punitiva por classificação pessoal, não é pessoal, porque hoje há individualização da pena ainda, e obviamente as penas não serão as mesmas entre vários coautores, por exemplo, de um crime, por conta do critério da individualização. Mas, ao menos, sabemos que as referências e os pontos de partida são os mesmos, dentro da margem, da conduta também que é atribuída, e da pena a que fica vinculado nos limites variáveis, será o mesmo, e a gente não tem mais essa diferenciação punitiva, ou seja, penas aplicadas de forma diferente para diversas pessoas. Embora tem autores mais críticos, como é o caso do Nilo Batista, que dizem que isso não sumiu, que isso apenas foi ocultado dentro do sistema penal liberal. De maneira que, por exemplo, o homicídio, que deveria ser o crime mais grave que alguém pode cometer, porque é a destruição da vida de outra pessoa, ele é punido com uma pena de 12 a 30 anos na sua forma qualificada. Mas a gente transformou o homicídio qualificado quando praticado dentro de um crime patrimonial, qual seja o latrocínio, lá no artigo 157, né, parágrafo 3º, tratando do crime de latrocínio, e o 158, né, que trata da extorsão e da extorsão mediante sequestro, né, 159, né, extorsão mediante sequestro e grande morte. Nós vamos ter, nesses tipos, nessas condutas, penas que vão estar variáveis, no caso do latrocínio, de 20 a 30 anos, na extorsão mediante sequestro e grande morte, de 24 a 30 anos. Aí, qual é a observação aí feita por Nilo Batista? Vejam bem, enquanto eu deveria incorporar tudo isso na ideia comum de uma pessoa, e aí qualificar esse modelo num fator único de reprovabilidade, eu tornei a diferenciar novamente as pessoas, ainda que de forma indireta. Por quê? Quem pode ser a vítima do latrocínio, da extorsão mediante sequestro e segredo de morte? Normalmente são pessoas que tenham algum tipo de renda, algum tipo de patrimônio, e eu estou considerando a posição de proteger a vida delas de uma forma diferenciada em relação e inserindo isso no contexto de um crime patrimonial, porque não é só uma pessoa, não é só um crime contra a pessoa, é um crime contra uma pessoa de bens, que tenha bem, né? Esse é o famoso cidadão de bem, né? É o cidadão de bens, né? Que tem bens, né? Que tem patrimônio, tem propriedade, com uma pena diferenciada sobre esse fator, ao invés de considerar, sobretudo, a ideia de pessoa, porque alcançaria aí em qualquer contexto. Sobretudo a extorsão mediante sequestro seguida de morte, né? Porque o latrocínio, eventualmente, tem um pobre que está na parada, coitado, com o seu celular, o cara tenta levar o celular com a submissão dele, ele não obtém, pode matá-lo para levar, né? Isso ocorre. Mas a extorsão mediante sequestro seguida de morte só se houver um erro aí no foco do patrimônio, porque você não vai sequestrar pobre que não tem o que receber de volta. Vai cair naquele sambinha lá do Bezerra da Silva, né? Sequestrar a minha sogra, bem feito para o sequestrador,
em vez de eu pagar para ele, foi ele que me pagou para devolver a sogra, porque não tinha nem dinheiro, né, para pagar o sequestrador. Aí essa questão. Na situação de sequestro seguida de morte, nós vamos ter essas condições que estão aí prestadas, que levam uma pena para 24 anos, a pena mínima, que dá o dobro da pena mínima exposta para o homicídio, né? Chega a ser um pouco discrepante aí nessas condições, o que mostra que esse sistema ainda não produziu uma igualdade formal. Não estou nem falando de igualdade material, estou falando da igualdade formal, como diz Nilo Batista. Ele ocultou apenas algumas formas. Por que é que eu preciso tratar logo do cidadão e dos bens e põe os crimes contra a administração pública, que deveria ser a principal relação da gente, não a nossa relação com a propriedade, que às vezes cairia no campo da disponibilidade, daquilo que é dispositivo, mas na sistemática do código eu ponho os crimes contra a administração pública para o último título do código, que às vezes até só se der tempo de ser visto. É como se a gente formasse vocês muito mais para um universo liberal, onde vocês convivem com pessoas que se relacionam apenas com outras e que têm propriedade, do que pessoas que se relacionam com o Estado e, portanto, devem exigir do Estado um comportamento ético, né? Um comportamento também adequado. E aí, os crimes contra a administração pública surgem lá atrás. As penas, às vezes, aplicadas, mesmo que tenha tido algumas reformas, até recentes, né? Com relação à pena ali aplicada, e que me pareceram algumas adequadas, né? Mas são baixas em relação até mesmo crimes patrimoniais ou outros. Me parece que eu estou mais valorizando a eticidade das relações entre o sujeito proprietário e o não proprietário, no sentido de que o não proprietário tem que proteger a propriedade privada, mas não valorizo tanto a ideia de se proteger o erário público e o patrimônio público, que é uma coisa maluca, né, em termos sistemáticos, né, que eu faço isso sem nem perceber. Nilo Batista também, na sua introdução crítica ao direito penal, faz essa reflexão, né? Também Impunidos e Mal Pagos, é um outro texto dele que depois vocês podem se servir. Mas essa perspectiva de que a sistemática de um Código Penal liberal é como se repetisse a sistemática do Código Civil para dentro da esfera penal, né? De formar primeiro a personalidade, né? Os fatos e atos jurídicos são os vínculos das personalidades entre si, depois a teoria geral das obrigações, porque essas obrigações têm uma forma de serem cobradas. A gente fez isso na parte especial do nosso código. Primeiro tem as pessoas, a destruição da vida da pessoa é um crime, o aborto é um crime, está ali descrito, a lesão corporal, tudo bem. Aí depois a pessoa na sua relação com o patrimônio, porque o título seguinte é logo o patrimônio. E eu deixei essa relação das pessoas, e é muito mais vinculante essa ideia da pessoa enquanto cidadão proprietário do que como cidadão político integrante de uma esfera, de uma comunidade política organizada no Estado, já que eu deixei como último título, como derradeiro título, esse dever dele com a comunidade. E até poderia, se fosse uma comunidade mais coletiva, eu deixo por fim também o dever dele para com a saúde pública, porque fica até depois de crimes contra os costumes, que hoje são crimes contra a dignidade sexual. Deixo depois dos crimes contra a fé pública, porque também o dano que está sendo produzido aí numa moeda falsa, uma falsidade documental, por vezes é difuso, né? Mas me interessa muito mais a relação dele com o patrimônio de alguns, né? Ou seja, com a violação que ele pode realizar ao patrimônio de algumas pessoas, o que significa que estou claramente diante de um direito penal liberal, a forma como o código é sistematizado, né? Ele tem essa sistemática que me impede, inclusive, de ver algum benefício à ideia de Estado social democrático, né? E outros que eu poderia aí extrair dessa dessa organização, né, do Código. Deixo, por fim, a análise dos crimes contra a administração. Deixo-os também com um montante de pena variável muito grande.
Aí o cara disse, não, professor, mas a pena de peculato é pesada, é 12 anos. Mas bonitinho, viu a pena mínima, que é de 3 anos? Começando nessa pena mínima, você tem uma variável aí do quádruplo que é, inclusive, mais flexível do que dos 6 a 20 para o homicídio, que aí é do triplo. Em termos de teoria constitucional do delito, se eu fizesse essa análise da própria individualização legislativa, ela está inadequada e também não atende ao critério de igualdade formal, né? Porque vão ter várias faixas pelas quais eu posso condenar uma pessoa por peculato. A depender da faixa, ele vai poder, por exemplo, acessar uma pena restritiva de direito, uma prestação de serviço à comunidade. Em outras faixas, ele só vai poder acessar uma pena privativa de liberdade. Ele só vai receber essa pena privativa de liberdade. Isso também é um elemento a ser pensado no momento de combinação das penas, para que não se gere desigualdades na forma da aplicação. Porque a diferenciação punitiva fica ocultada, mas eu posso depois chegar a aplicar uma pena para um político aí muito reconhecido em 2, 3 anos, né? E ele ficar só com a tornozeleirazinha eletrônica e numa prestação de serviço à comunidade, né, sob uma vigilância aí monitorada, e chegar para o professor Gustavo, se ele pegar um giz lá do quadro do CCJ, mas como o professor Gustavo não é ninguém, né, está dentro de uma outra margem aí da comunidade, aplico 12 anos. E aí eu vou realmente acima de 8, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, do Código Penal, as penas acima de 8 anos deverão iniciar no regime fechado. Então, eu vou para a trancadura lá, dentro de uma penitenciária. E isso na mesma conduta. Vejam quantas faixas de intervenção eu posso ter numa mesma conduta, isso vai causar desigualdade no momento de aplicação. Né? E desigualdade, a gente sabe, é bem conveniente para manter alguns status, manter alguns privilégios, e etc. Por isso, o Nilo Batista faz essa análise de que há uma ilusão dessa igualdade formal, porque, na realidade, o sistema liberal apenas ocultou a forma de produzir a diferenciação punitiva. Ela continua existindo, né, sobre outros parâmetros. Sobre os parâmetros até da acessibilidade à justiça também. Né? Uma coisa é eu só poder me valer da defensoria pública e, caso seja condenado, fazendo o máximo recurso aqui ao tribunal regional, ao tribunal local, né? Outra coisa é o sujeito que tenha recursos e que se serve de um grande escritório de advocacia que leva a causa dele aos tribunais de sobreposição, né, o STJ e o STF, e que consegue diversas liminares, suspensões, etc. Pela mesma conduta, eu vou ter aplicações muito diversas do direito, com certeza. Em alguns casos, até uma forçação da prescrição que leva à extinção da punibilidade. O sujeito talvez tenha praticado o mesmo ato, a mesma conduta, mas um vai ser punido, o outro não. Né? Basicamente, é isso que eu quero aqui revelar. Em termos práticos, isso acontece demais. Bom, princípio democrático participativo e de acesso à justiça. Então, é possível a iniciativa popular da lei penal, o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, abre essa margem, né, de que haja iniciativa popular, e até tivemos a alteração da lei dos crimes hediondos, né, por um movimento, porque, pasme, a lei 8.072 de 1990, na sua forma original, não continha um homicídio como crime hediondo. Começava também já, porque o negócio era reagir ao sequestro do Abílio Diniz, né, o dono do Pão de Açúcar. Era preciso reagir de imediato a criar a lei do crime hediondo. Mas esqueceram do crime mais grave, que é recorrente, que está no nosso cotidiano. Parece que a gente já naturalizou a questão de que algumas mortes são necessárias. Né? Então, a gente não faz o mesmo juízo que a gente faz de uma extorsão mediante sequestro, de outros crimes, né, com relação ao homicídio. E aí o homicídio não estava lá.
precisou uma atriz da Globo, a Daniela Pérez, morrer, né, de uma forma vil, né, uma forma covarde, para que a mãe dela, a Glória Pérez, fizesse um movimento nacional que levou a uma iniciativa popular e propôs. Né? Acabou que também foi um movimento importante que teve o número de assinaturas, mas nem foi aceito, porque um deputado parece que propôs, tomou o texto e propôs, apesar de ter um volume de assinaturas, de ser, mas a pressão política civil e está no direito de cidadania nosso, né, de fazer essa iniciativa popular, conforme o artigo 61, parágrafo 2º. E aí alguns até perguntam, professor, dá para colocar corrupção como crime hediondo, peculato lá também, dentro dessa matéria? Se houver uma iniciativa popular para isso, é possível, né? Pelo menos o debate. Eu não sei se eles vão votar contra eles mesmos, né? Aí é outro problema. Mas é possível, sim, esse debate. Né? 61. A iniciativa popular pode ser exercida pela representação junto às câmaras dos deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados, ou não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, é possível. Há um esforço grande para fazer essa proposição, mas é uma proposição que me parece possível dentro dessas circunstâncias, né? De qualquer maneira, criou-se um princípio democrático e participativo de acesso à justiça. O reconhecimento do tribunal do júri, a ideia de que os pares podem definir a delinquência em determinados casos, né? Obrigatório nos casos de crimes dolosos contra a vida, está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Então, a gente vem aqui, é reconhecida a instituição do júri como organização, com a organização que lidera a lei, assegurados. Aí tem os princípios que são assegurados ao júri. A plenitude de defesa, a defesa plena, o sigilo de votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, tem aí, né, essas circunstâncias, né, que estão envoltas à questão do júri. Diga aí, alguém fez uma pergunta? Professor, é que é uma coisa que já venho com uma dúvida assim, aí agora chegou nessa parte do tribunal do júri, eu me lembrei que é uma discussão que já existe e que ficou em evidência depois do júri da Botkiss, que é a questão da prisão automática após a condenação da pessoa a uma pena maior de 15 anos. Aí o senhor até falou agora, né, da questão dos 8 anos, ser regime fechado. Aí essas duas coisas, né, 15 anos, a pessoa já ir direto para a prisão, não seria considerado inconstitucional, levando em consideração a questão de que ninguém seria culpado antes do trânsito em julgado? É uma coisa que me deixa bastante assim, inquieta e confusa. Você tem toda a razão. Ao meu ver, é inconstitucional, né? Ou seja, mas houve alterações legislativas no Código de Processo Penal que asseguraram isso, porque tentam compatibilizar essa ideia da soberania do veredicto do júri. O máximo que pode ocorrer numa reforma aí é talvez uma reforma do volume da sentença ou a anulação do júri, né? Mas o júri é soberano, né, no seu veredicto. Então, alguns colocam isso, de que foi garantida ali a ampla defesa e o contraditório, e aquilo ali vem de um tribunal de competência constitucional, né, que tem essa perspectiva. Mas eu quero crer que a ideia da presunção da não culpabilidade só pode ser vencida com o trânsito em julgado dessa sentença. Enquanto ela for recorrível, não há o trânsito em julgado da sentença. E, portanto, acho correta essa sua. Mesmo trânsito em julgado em segundo grau. Tem lá vários textos do professor Lênio Streck que explicam claramente o porquê essa medida também é inconstitucional, que era uma proposta lá do Moro, né, do pacote anticrimes do Moro, que virou aquela lei, e a gente tem
observado, né, aqui, que é de 2019, deixa eu passar aqui para vocês, tem uma série de alterações que são de endurecimento penal, né, que é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, né, há uma série de alterações feitas no Código Penal, no Código de Processo Penal, no tocante ao combate à criminalidade, esse é o termo, combate à criminalidade, mas que trazem aí uma série de problemas. Por outro lado, existe a possibilidade das prisões provisórias, né, das prisões. Essa decretação não seria necessariamente da decisão do júri, a depender do contexto, né? Pode ser uma decretação judicial, e se há fundamentos para isso, entre aqueles fundamentos processuais, cautelares, né, de colocação em risco da família extensa da vítima, sei lá, eu acho que clamor público hoje também é uma coisa complexa para citar, autorizando. Mas, assim, não há mais justificativa em termos investigativos, porque já houve uma conclusão, uma deliberação, e houve a condenação. Mas há alguns elementos de proteção aí que têm que ser levados em conta e que me parece que devem ser ponderados pelo juiz ao se decretar. Mas seria muito mais na ideia de uma prisão cautelar do que uma prisão, do que o cumprimento propriamente da pena, né? Também sobre uma série de revisões nesse sentido. Então, vai depender muito também do caso concreto, compreende? Essa decretação. Bem, obrigada, professor. A ação penal privada subsidiária da pública. Tem essa questão, é exatamente para garantir que nada fique fora da apreciação judicial, que é a ideia da inafastabilidade também. Isso corresponde à ideia da inafastabilidade da apreciação judicial de lesão e ameaça ao direito. Pode ser que o Dominus Litis, que é o Ministério Público, não tenha proposto, não tenha tido interesse de fazer essa proposição, mas o ofendido, seus familiares, né, quem possa representá-lo, podem ofertar, e aí fica no artigo 5º, inciso 59, essa possibilidade da ação penal privada, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido certo, não. Não, é porque isso aqui já é o 60. Deixa eu ver ele aqui. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Há um período para que o Ministério Público proponha a ação penal pública. Caso ele não proponha, é admissível essa ação penal privada, de maneira que nenhuma lesão ou ameaça ao direito seja afastado de apreciação judicial, né? Inafastabilidade da apreciação judicial. Isso se complementa. É um outro princípio complementado aí dentro dessa garantia. Gratuidade e universalidade do habeas corpus, né? Está dentro do 77 e estamos aqui. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei. Os atos necessários ao exercício da cidadania, que diz respeito exatamente ao exercício pleno do status libertatis e do direito à informação, né? E é um exercício da cidadania, né? Obter essas informações. Princípio democrático participativo e de acesso à justiça, controle popular da administração judiciária e penitenciária. Está no artigo 5º, inciso 73. Vamos lá para ele. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade do Estado, do partícipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Exatamente para se assegurar o controle social, controle popular da administração judiciária e penitenciária. Gratuidade dos serviços de assistência judiciária aos que comprovarem insuficiência, né?
O Estado prestará assistência jurídica integral, está aqui o inciso, aos que comprovarem insuficiência de recurso. E regra da publicidade dos atos processuais, né? Essa regrinha que é básica de que a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando, em defesa da intimidade ou o interesse social assim exigir. Mas, normalmente, qualquer ato é público e pode ser consultado. E aí nós temos alguns princípios que dizem respeito ao processo, mas, como eu disse, não há diferenciação entre processo penal e direito penal, porque o processo penal é uma garantia material, já que eu só posso extrair a culpabilidade do processo. Então, o processo é indispensável. O devido processo legal é indispensável, ele é uma garantia. Sendo uma garantia, é um direito, né? Então, ele em si também é uma coisa estranha. É a forma pela qual eu realizo o direito penal, mas é em si mesmo um direito material. Ele é também um direito material de todos. Portanto, os princípios processuais penais são extensões dos princípios constitucionais penais, né? Não pode haver tribunal de exceção, por isso o juízo e o promotor devem ser naturais, né? O artigo 5º, incisos, né, 37 e 53 da Constituição lidam com isso, né? O 37, nós temos, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, o juízo natural. O 53 diz o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, eles fazem vigorar o princípio do juízo natural e do promotor natural. O devido processo legal, né? Conforme o artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, sem o processo que está previamente estabelecido em lei, convencionado para poder tomar conhecimento dos fatos que são alegados contra a pessoa e que determinariam a sua privação de liberdade ou a perda de bens. A ampla defesa e o contraditório, artigo 5º, inciso 15, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. A ampla defesa e o contraditório, esse processo só pode valer se houve refutação e se essa refutação foi ampla, né? Se foi garantida todas as formas de defesa por parte do agente, do réu, né? Vedação das provas obtidas por meio ilícito, né? Artigo 5º, inciso 56. Nós temos: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. A gente já vai ver que há uma certa mitigação em algumas situações desse princípio, em função de outros, nessa perspectiva de que nenhum princípio ou regra constitucional é absoluta, ela está sempre relacionada a outras, e aí pode haver um choque e você trabalhar com a ponderação. Alguns autores reclamam, dizem que não, que aí é uma regra e, portanto, não haveria como se trabalhar com aquela perspectiva da proporcionalidade. Esse afastamento aí da questão absoluta, né, da aplicação absoluta, né, em termos, apenas para princípios, e aí eu não poderia fazê-lo. Mas eu só quero dizer o seguinte, que na década de 90, essa vedação era completa e se tomava a posição dos frutos da árvore envenenada também de forma completa, de maneira que não era autorizada. As decisões da época do José Moreira Alves, né, que refutavam a possibilidade de utilização das provas obtidas por meio ilícito no processo penal. No início do século XX, começaram a utilizar as provas obtidas por meio ilícito em favor réu, em favor da defesa. E aí, em circunstâncias onde essas provas eram os únicos instrumentos de provar a inocência ou de provar o abuso
punitivo, né, do abuso processual que contra eles estava sendo cometido, e aí eles poderiam ser, as provas seriam admitidas em favor do rei. E, no final da primeira década do século XXI, agora, né, mais próximo, começaram a admitir essas provas no combate a algumas organizações criminosas, exatamente pela ideia de paridade de armas, e aí, em algumas circunstâncias, passaram a admitir para interromper ações letais que fossem praticadas, né, contra isso, inclusive na ideia da violação de correspondência, contra autoridades ou contra outras pessoas, e, portanto, essas provas poderiam servir desde que comprovado que não existiria outro meio, essa perspectiva da instrumentalidade, né, dela para se observar. Tem até um artigo que foi muito bem orientado pelo professor Arthur Stanford, que trata da mudança jurisprudencial no tocante à vedação das provas obtidas por meio ilícito, de como houve mudanças no entendimento do Supremo Tribunal Federal no tocante à validação ou não de provas obtidas por meio ilícito. Acho que vale a pena vocês também darem uma olhada nesses vários. Ele segmenta por períodos e diz que no último dos períodos já começou -se a admitir. Eu não sei até que ponto, tinha um professor que dizia que isso parece uma fissura que se abre numa represa para se evitar. A represa é construída para evitar que a água destrua, né, um ambiente que foi construído, né, ou que tem uma vida, né, depois dela. Né, e isso faz com que a água seja ali limitada. Toda vez que você começa a criar algumas fissuras, alguns buraquinhos para passar só um pouquinho dessa água, a um dado momento essa represa pode estourar de uma vez, né? Então, acham que essas flexibilizações que foram sendo feitas ao longo dos anos com relação à vedação das provas obtidas por meio ilícito, acabou gerando novamente um período de exceção, com dificuldades, e a gente vê claramente que isso pode realmente representar uma ruptura, né, na mens constitucional lá de 88, quando previu esse tipo de vedação. E a presunção de inocência, que é o artigo 5º, inciso 57, que está assim elencado, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Falamos isso mais cedo, né, sobre a ideia da culpabilidade. Bom, eu vi que teve alguém que levantou a mão aí, uma última pergunta. É porque essa ideia da interceptação de mídia digital tem uma discussão grande, né, sobre esses fenômenos, né? E, em princípio, elas não deveriam ser utilizadas, mas aí tem aquela perspectiva do combate às organizações criminosas, e algumas dessas provas servem para inibir uma ação que seria extremamente nociva, e aí se vê nessa ideia da proporcionalidade, sabe, Daniel? Aquela perspectiva da proibição do excesso. Qual é a proibição do excesso? Eu não posso ter um excesso de intervenção ou de punição, mas também não posso deixar uma proteção deficiente para vítimas. Quando há vítimas, eu devo ofertar materialmente as condições do direito proteger essas pessoas. E aí eu tenho que ver, dentro do caso concreto, se houver outra forma de ofertar essa proteção às vítimas, eu deveria rechaçar essas provas e nem utilizá-las, entendeu? É isso que eu quero colocar. Essa perspectiva sempre. A intervenção ela não pode ser excessiva, de maneira a retirar a autonomia e violar princípios, mas também ela não pode ser deficiente, de maneira a deixar vítimas ou pessoas desprotegidas
por parte da intervenção jurídica, porque aguardam do direito algum tipo de resposta, né? Então, são duas deficiências que a gente pode olhar, né? Uma é o excesso da intervenção estatal, o outro é a ausência, a omissão estatal, deixando vítimas ou pessoas desprotegidas, né? Dentro de uma circunstância concreta. Liga aí, Mário. Professor, no caso de prova obtida ilegalmente, mas em favor ao réu possa ser utilizado, foi no caso especificamente do Lula ou não? Já havia essa interpretação antes? Já vinha muito antes. Isso é ainda do início da década da primeira década do século XXI, né? Então, não era só essa questão do Lula, né? Isso já foi utilizado antes. Né? Tem o artigo, se eu não me engano, na época Lula estava super bem, inclusive bem quisto. O artigo que Arthur escreveu é de 2006, né? Era o período do mensalão, né? Se eu não me engano, tinha um mensalão, tinha umas coisas lá rolando, mas nada disso ainda tinha sido analisado, porque a ação do mensalão só foi analisada em 2010, né? Se eu não me engano. Então, foi Joaquim Barbosa ainda. Então, foi no outro período, no outro universo, no outro contexto. Então, essa análise... Na década de 90, essa vedação foi cumprida. Era aquele espírito da Constituição, da redemocratização, né? Então, as pessoas resolveram, se empenhavam na realização da Constituição ali. Era como se o Pacto Constitucional pudesse, de fato, projetar e construir outro país. E me parece que não foi de tudo perdido, não. A gente tem um esforço aí grande e devemos, sim, mirar ainda para a efetivação da Constituição. Eu me considero um conservador constitucional, ou seja, eu gosto da Constituição de 88, quero conservá-la. Né? Não fico nessa ideia de reformismos e etc., como alguns se propõem. Então, na década de 90, isso foi observado. Eu acho que porque eu precisaria estar com esse artigo aqui, eu vou depois dar uma olhada. Ele conseguiu segmentar direitinho e colocando exatamente as decisões que marcam as mudanças de entendimento. Foi muito bem construído. Né? O professor Arthur foi exatamente uma época que estavam estudando reforma do judiciário, funcionamento do judiciário, e aí ele mostrou que não existe também essa ideia de entendimento único que fique fixado, né, pela Suprema Corte, que numa questão como essa, que é uma questão constitucional clara, que me parece a lei é muito clara na ideia de vedar a prova obtida por a Constituição, né? Os entendimentos eles foram os mais multifacetados possíveis, sempre encontrando alguma brecha, né, para aí a questão da liberdade, né, prevalecer o status libertatis, o réu realmente teria esse direito à liberdade e não conseguiria provar de outra forma, né? E isso foi assim analisado. Bom, gente, então, por hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Eu vou ver se eu pego esse artigo.